Olá, bem-vindos ao Estação Mercado e hoje nós vamos te levar para conhecer o serviço social, uma profissão que apoia a sociedade em diversos setores, no psicológico, financeiro, na saúde, habitação e a lista é grande, né, Adriane? Isso mesmo, Samuel. E vai muito além do ato de ajudar. Estes profissionais são responsáveis por proteger e garantir os nossos direitos, combater as desigualdades sociais e conscientizar a população sobre tudo isso. É muito trabalho, né, Samuel? É bastante, viu? E quanta nobreza existe por trás dessa carreira. E olha que eu fui lá na Associação Ágape, uma ONG aqui da cidade, responsável por garantir os direitos de crianças e adolescentes com deficiência, e acompanhei de perto a rotina deles. O meu nome é Lindinalva, eu escolhi o serviço social porque ele está dentro do meu perfil como pessoa, né? Eu trabalho aqui na Associação Ágape desde 2011 como assistente social. Assim, trabalho com as famílias, nós trabalhamos aqui com a pessoa com deficiência e suas famílias. Por que eu escolhi o serviço social? Porque o serviço social, ele abrange muito, ele trabalha com o ser humano, isso para mim é muito importante, né? Ele trabalhar com a pessoa e também trabalha com direitos. Direitos que muitas vezes são violados, principalmente para a pessoa com deficiência, e nós trabalhamos com direitos. Isso me chamou muita atenção dentro do serviço social. Primeiramente, a minha área que antes eu queria trabalhar eu queria ser enfermeira, mas aí dentro do meu perfil, eu preferi ser assistente social. Eu acolho a família, né? Faço atendimento com a família quando é me encaminhada pelos CREAS, porque os CREAS que encaminham as famílias aqui na Ágape, faço anamnese com eles, socioeconômico com eles. Depois eu insiro eles dentro das atividades que nós temos. Nós temos o serviço de convivência aqui, né? E o serviço de convivência ele trabalha com algumas oficinas, por exemplo, nós trabalhamos com música, com teatro e dentro dessas oficinas sou responsável técnica pelo serviço de convivência aqui dentro da Ágape, né? Temos artes plásticas, sou responsável pelos monitores que trabalham dentro do serviço de convivência, sou responsável também pelos voluntários que vêm aqui e trabalham com a gente aqui, que nós temos alguns voluntários que nos ajudam dentro do serviço. Trabalhar com assistente social é a realização de um sonho, primeiro, tá? Porque esse serviço significa dar valor à vida, em primeiro lugar, e ao ser humano, tá? Como num primeiro lugar. Então, para mim, o serviço social realizou a minha vida, continua realizando, porque todos os dias a gente tem obstáculos e nos obstáculos a gente tem uma realização diferente. Para mim, é a realização de um sonho. E agora a professora Débora, que é responsável pelo curso de Serviço Social na Univap, vai nos guiar para mostrar tudo o que você precisa saber para ingressar nessa carreira. Bem-vinda, professora, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem e você? Bem. Então, Samuel, vamos saber qual é a profissão, né, que atua nesse segmento da sociedade e o que faz realmente um profissional da área de serviços sociais. Olha, o serviço social trabalha muito, né? É uma profissão que a gente está ligada à garantia dos direitos fundamentais de toda e qualquer pessoa, né? Então, é uma profissão que trabalha fazendo uma escuta qualificada em relação à história de vida das pessoas, fazemos a visita domiciliar, fazemos relatórios, projetos, plano de ação, mas também é uma profissão que media essas relações de poder, né? Então, nós temos o acesso à população, aos sujeitos, né, que precisam que os seus direitos sejam garantidos, mas temos também acesso às políticas sociais, né, às instituições de poder, que são aquelas instituições que vão garantir o direito dessa população. Então, o papel, a função do serviço social, do assistente social, da assistente social, é mediar essa relação.
E quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente passa realmente por diversas áreas, né? A saúde, educação. Em quais áreas o serviço social atua? Em todas essas áreas? Tem serviço social dentro de escolas e hospitais? Quais áreas do mercado o serviço social funciona? Em todas as áreas, Samuel. Nós estamos em todos os lugares, né? Primeiro porque é uma profissão garantida por lei, né? Então, em razão ao perfil da demanda, seja de trabalhador ou seja de cidadão e cidadã, institucionalizado, é uma profissão obrigatória, né? Ela tem que estar inserida em todas essas áreas que você citou, na educação, na saúde, na pesquisa, na habitação, fazendo assessoria, fazendo consultoria, né? Então, em concurso público, mas também em contrato CLT ou trabalhando também em autônomo. Nós estamos em todos os lugares. Trabalhamos com instituições, né? As OSCs, instituições sociais. E também você tinha comentado também que vocês fazem pesquisas, né? Até para o poder público. Como que funciona isso? Sim, a gente faz análise de indicadores sociais, né? Então, o assistente social, o serviço social é a profissão que pode fazer essa leitura qualitativa de dados quantitativos. Então, por exemplo, saiu recentemente o mapa da pobreza da região do Vale do Paraíba, né? A gente consegue fazer uma leitura qualitativa, com uma reflexão mais crítica, mais profunda sobre esses números. E a partir dessa reflexão, propor ações, né? Nós conseguimos sugerir, dizer quais são os melhores caminhos ou os caminhos necessários a serem trilhados, a serem traçados para poder fazer melhorias em relação a esses números. O trabalho do serviço social, então, é também entender a sociedade local ali. Exatamente, isso nós chamamos de análise de conjuntura. O serviço social faz análise de conjuntura. A gente consegue fazer uma leitura com dados da realidade, considerando, né, o Estado, a comunidade, a sociedade, a família e também o indivíduo inserido em todo esse contexto. Bem extenso, né, Samuel? Bastante coisa. Mas é interessante a gente observar, porque eu já tive experiências pessoais, né, de encontrar um profissional do serviço social em lugares que eu imaginei que não tinha, né, dentro de um hospital, numa escola, às vezes até numa igreja que tem uma ONG, né, e é muito interessante porque realmente um trabalho voltado para entender as necessidades daquela população, né, daquele público. A gente já pôde perceber que é bem extenso e esse profissional pode trabalhar em várias áreas, né? Em várias áreas. Existe um mercado de trabalho, né, o mundo do trabalho para o serviço social, ele é bastante extenso, né? Predominantemente ainda é o setor público, mas mesmo assim na empresa privada, né, hoje com o aumento da longevidade também, com o aumento do envelhecimento humano é uma área importante, com criança e adolescente, jovens, famílias, nós realmente estamos em todos os lugares. E a gente já continua o nosso papo, né? Percebemos que a profissão tem muitas áreas e com tantas opções, como decidir o rumo ideal para seguir. A Débora vai continuar aqui com a gente, vai falar para a gente no próximo bloco como que funciona aí essa carreira. Voltamos já. Estamos de volta. Hoje conhecendo o serviço social, profissão responsável por todo o planejamento e execução que garante os projetos das políticas e direitos sociais da população. E a professora Débora já explicou no primeiro bloco o que é o serviço social e algumas áreas de atuação. E agora vamos conhecer um pouco mais a fundo sobre essas áreas. Professora, deu para perceber que o serviço social exige até um olhar meio humanizado para a atuação. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Assim, nós temos um estigma em relação à profissão, que é a profissão da ajuda, que é a moça boazinha, né, que faz, que doa a cesta básica. Mas não é isso, né? Nós fazemos realmente a garantia dos direitos. E para que a gente possa fazer isso, nós precisamos nos despir de
todos os preconceitos, né? Ou pelo menos da maioria deles. Porque quando a gente começa a atender a população, atender as pessoas, vem junto com esse atendimento a história de vida de cada uma. E essas histórias, elas são singulares, são diferentes, né? E aí, nesse sentido, a gente realmente precisa ter, né, um olhar mais humanizado, mais acolhedor, né? Mas também criterioso e cuidadoso. E a comunicação, ela é muito importante, né? Eu imagino que você falar com uma família que está numa situação delicada, ou até mesmo em algum paciente e tudo mais, né? É complicado a gente tocar nessas histórias. A comunicação, ela é importante também. É fundamental, é um dos nossos principais instrumentos, né? A fala, a escuta e a escrita, né? Então, nós trabalhamos com essas habilidades, né? A gente precisa ter realmente um cuidado para poder conversar com essas pessoas, mas também nós não podemos não deixar de conversar sobre essas situações que são delicadas e importantes. O nosso trabalho é exatamente esse. Então, de alguma forma, cabe ao assistente social, à assistente social, favorecer que o indivíduo, o paciente, a pessoa, a família, o idoso, a criança, o adolescente, que a gente estiver atendendo, favorecer com que eles também consigam falar, consigam se comunicar. Então, sim, a comunicação é para a gente um instrumento muito importante. E eu achei interessante que você estava citando que a psicologia é uma das matérias, né, que vocês estudam também. A comunicação, ela também entra com essa parte de entender, né, a parte da psicologia de captar aquilo que a pessoa está realmente tentando expressar, né? Sim, é exatamente isso, né? Então, são várias disciplinas, né? Antropologia, filosofia, política, as disciplinas específicas da própria profissão, da história da profissão, e tem a psicologia. A psicologia tem durante todo o curso. Nós precisamos ter uma noção, né, do comportamento humano, da construção das subjetividades, né, porque todos esses elementos, eles também influenciam, né, nas decisões ou na dificuldade de lidar com a falta de oportunidade, também em relação ao comportamento coletivo, a história de vida das famílias, né? Então, nós precisamos, enquanto assistentes sociais, ter noção do psicológico mesmo. Até mesmo para se preparar para poder fazer o atendimento, né? Exatamente, para a gente se preparar, para que a gente também tenha um autoconhecimento, né? Para que a gente possa entender os nossos limites nos processos, porque são situações bastante complexas que chegam para a gente. Desde dependência química, violência doméstica, violência infantil, questões de abuso, mas também tem aquelas situações de abandono, né, de negligência. Então, realmente são situações complexas. A gente também precisa, profissional, né, a profissional precisa estar, né, preparada, no seu melhor, né? preparada. Até preparada para não trazer isso para si, né? Sim. Isso acontece muito, deve acontecer, né? Mas com o preparo, a gente já viu que o olhar humanizado, que a comunicação são importantíssimas. Mas assim, para quem gostaria de exercer a profissão, como que está o mercado de trabalho hoje? Então, existem muitos concursos públicos, inclusive recentemente nós tivemos 2. Como eu disse, é uma profissão obrigatória por lei, né, por legislação. Então, nós sempre temos uma demanda de solicitação de profissional no mundo do trabalho, né? Como eu disse, desde uma prática mais individual, no sentido de ter o seu escritório, trabalhar com assessoria e consultoria para grandes, pequenas, médias empresas, ou até a consultoria e assessoria para o próprio poder público, ou fazendo também laudos sociais para a área sociojurídica, mas todos esses espaços também são espaços que empregam, né, espaços de empregabilidade para o serviço social e a área da pesquisa, como eu falei também, que é uma área que a gente gosta bastante. É uma profissão bem plural. Sim, né? Com certeza. Mas tem algum setor que ele é mais aquecido? Seria com o poder público, que é o mais aquecido, a área mais aquecida? O poder público ainda é a área mais aquecida para a gente, né? Que mais emprega o serviço social. E aqui, falando em poder público, e aqui em São José?
como que está essa área de atuação? Olha, está bem interessante, porque tem agora a organização dos CRAs, dos CREAs, né? Tem também as organizações sociais, que têm aberto bastante espaço de empregabilidade para o serviço social, né? Aqui também nós temos as empresas, é uma região com muitas empresas, então também é uma área, um departamento que a gente consegue ocupar e desenvolver trabalhos com os trabalhadores dessas empresas. Né? E como foi falado também, a área da saúde é uma área bastante interessante. Agora também está ampliando a área da educação, porque foi uma legislação recente de 2020, se não me falha a memória. Então, tanto a psicologia quanto o serviço social estão ocupando o espaço das escolas, né? Para desenvolver um trabalho com as famílias, com as crianças e com os próprios educadores das escolas. Então, aqui em São José tem bastante campo de trabalho, né? Porque é uma cidade muito grande e também com um perfil bastante heterogêneo, né? É legal a gente Conhecer, ver, né, que realmente tem, porque os CREAs, os CRAs e até as escolas, elas têm um papel fundamental, né, vamos dizer assim, no acompanhamento da vida, no dia a dia dessas pessoas que muitas vezes estão numa situação de vulnerabilidade, né? É muito importante e legal a gente ver que realmente está aquecido. E saber que estão envolvendo agora as famílias, isso é importantíssimo, né, Nossa, Samuel? é fundamental, né? Porque a família é uma instituição muito poderosa na vida do indivíduo, né? Dicotômica, né? Tanto às vezes para poder segurar muito esse sujeito, mas também às vezes para poder contribuir com que ele tenha aí um movimento de caminhar e fazer sua jornada a solo. Então, a família ela precisa ser também amparada, né? Ela precisa ser instrumentalizada para conseguir cumprir o seu papel de família junto aos seus indivíduos, quer seja criança, adolescente ou até a própria pessoa idosa, né? Aqui em São José também está bastante aquecido a área do serviço social com a população mais longeva. Isso a gente tem acompanhado também, né, Samuel? A gente tem acompanhado, inclusive a minha madrinha trabalhou, é assistente social, trabalhou com o assistente social de idosos. Então, muito legal. Que é um setor que está ampliando, né? Sim. A longevidade, como você disse, está... Tem um trocadilho, né? O envelhecimento é o futuro, né? É isso. É bem isso. A gente já continua o nosso papo. No próximo bloco, a gente vai conhecer as especializações necessárias para quem deseja ser assistente social. A gente volta já já. No Estação Mercado de hoje, você conhece um pouco da rotina de quem escolheu o serviço social como destino da profissão. E a professora Débora, que é do curso de Serviço Social da Univap, está aqui com a gente esclarecendo nossas dúvidas. Professora, para quem escolheu o serviço social como profissão, tem como dar uma base de piso salarial? Olha, não tem como dar uma base de piso salarial porque depende de cada área, né? Então, na área da saúde, bem remunerado, é bem interessante. Na área sócio-jurídico também, né? E vai dependendo também de como o profissional vai construindo a sua carreira. Geralmente, para recém-formado, tem um valor muito parecido com todas as outras profissões, né? Começa, eu acredito que em torno de R$3.000 por aí. Mas é muito possível você se desenvolver, né? Tendo aí direitos, acumulando com essa profissão, né? Com a sua função. A depender também da sua competência e habilidade, você faz a sua carreira muito tranquilamente. E como eu disse, varia da área, né? Então, no poder público você vai ter um teto, né? Na área da saúde você vai ter outro, na área da educação você vai ter outro, na área sócio-jurídica você vai ter outro. Então, vai depender do perfil do profissional, né, da competência do profissional, né, e da oportunidade de se desenvolver dentro da carreira, que é muito possível, né? Assim, eu poderia dizer para você que eu me organizo bem, sou bem realizada na minha profissão, eu adoro. Que ótimo, que bom, né? viu? É uma esperança para o pessoal que tem essa vontade de atuar, né, nessa área. Você consegue ter uma... Não é só se dar, né? Não é só se dar, você recebe reconhecimento, né, Samuel? É muito bom. E para quem está começando, professor, agora a gente já falou para o pessoal que é uma carreira segura, é uma carreira possível e legal.
Como que começa? Como é que funciona a graduação? Quantos anos são? Assim, a primeira coisa é você se perceber com aptidão, né? Então, para ser assistente social não pode ter medo de gente, tem que gostar de gente, né? E também gostar de estudar e se interessar pelos assuntos que a profissão clama, né? Precisa. Então, política, né, direitos humanos, assuntos sobre a diversidade humana, sobre as questões da vida. Então, a gente estuda sobre todos esses assuntos. As disciplinas, né, são disciplinas voltadas para política social, legislação, antropologia, sociologia, ciências sociais, né, e também psicologia. São todas profissões, são todas disciplinas que vão caracterizando o perfil profissional. São assuntos e conhecimentos que a gente precisa ter para a gente poder desenvolver uma prática de fato efetiva. Na Univap, o curso de serviço social acontece em 7 semestres, são 3 anos e meio, no período noturno, e ele é oferecido no campus centro. Tem fácil acesso, passa a condução ali bem perto, e tem o trabalho de conclusão de curso, como um curso de graduação, né, os estágios, mas nós temos também uma coordenação de estágio que faz contato com os campos de estágios aqui da cidade e da região, e a gente vai conduzindo e orientando o aluno para poder também desenvolver a sua prática de estágio. Bem legal, né, professora? Mas, como você disse, né, são várias as disciplinas que precisam fazer parte, né, desse estudo para que você possa atuar. Depois de formado, o profissional dessa área, ele precisa ainda se especializar em alguma outra especificidade? Uhum. Ele precisa estar sempre em busca de estudo para se atualizar? Como que funciona? Sempre, né? A gente sempre vai defender a importância da educação continuada, né? Dessa atualização, que pode acontecer de maneira formal, mas também pode acontecer de maneira informal, né? Então, nós podemos participar de congressos, seminários, simpósios, acompanhando a discussão da profissão, né? Nós temos um conselho regional, inclusive temos um conselho federal também da profissão, que também sempre articula essas discussões, né? Sempre promove encontros nesses sentidos. A nossa profissão, o serviço social, é uma profissão chamada generalista. Por quê? Porque é uma profissão que pode atuar, como a gente disse várias vezes, em várias áreas. Então, nós saímos do nosso curso como bacharel em serviço social. Porque daí eu posso trabalhar na saúde, na educação, na empresa, no poder público. E aí a especialização, ela pode ser também nessa área. Então eu posso, por exemplo, me formar bacharel em serviço social, com essa formação generalista, e fazer uma especialização em saúde, serviço social e saúde. Eu posso me formar bacharel em serviço social e fazer um curso de gerontologia, uma especialização na área do envelhecimento. Posso me formar bacharel em serviço social e fazer uma especialização em recursos humanos, né, em RH, em gestão de pessoas. Realmente existe esse leque de possibilidades. É isso aí. E com todas as dúvidas respondidas, nós vamos ter uma última parada na plataforma do conhecimento com a Rafaele Franco. O Brasil tem aproximadamente 200 mil profissionais assistentes sociais, com registro nos 27 conselhos regionais de serviço social. E eles estão distribuídos nas mais diversas aplicações da profissão, como a nossa convidada explicou. E assim como a professora Débora, a grande maioria é mulher, 90%. Isso segundo uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Serviço Social. As primeiras escolas de serviço social no Brasil surgiram lá no final da década de 1930, quando o país sofreu um boom no processo de industrialização e urbanização. Daí a profissão foi percebida como uma necessidade crescente, e foi durante as décadas de 40 e 50 que houve um reconhecimento da importância de se regulamentar a profissão. No portal do Serviço Social, profissionais listaram dicas para estudantes e recém-formados garantirem seu sucesso como assistente social. Presta atenção e vê se você faz o checklist das características indicadas por eles. Aprenda a falar em público. Se é tímido, comece a trabalhar para superar isso já. Você vai lidar diretamente com pessoas, tem que se comunicar o tempo todo. A outra dica é conheça a lei. Esse conhecimento é uma obrigação para os profissionais da área. Conheça, sobretudo, o Código de Ética da profissão.
E a última dica é: observe tendências, procurando informações e conteúdos, como os feitos aqui pela Estação Mercado. Obrigada, Rafa! E agora sim, chegamos à estação final do nosso programa. Agradecendo a presença da professora. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Esclareceu muitas dúvidas e nos deixou sempre com aquele gostinho. Acho que eu quero ser assistente social. É isso aí, muito obrigado, professora. Obrigada. E nós nos encontramos na semana que vem, nessa mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!